Amém? Saúdo a você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A você que está na sua casa, onde você quer que esteja, que está nos assistindo, acabou de se conectar aqui no culto da Igreja Batista Betânia Londrina. Eu te saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um prazer estar mais um domingo unidos diante do Senhor, para louvá-lo, para adorá-lo, colocar as nossas vidas diante do altar dele. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30. Abra aí sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 30. A gente vai ler um versículo. Vamos ter uma rápida meditação antes de iniciarmos esse culto. Mas antes de lermos esse texto, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa para orarmos ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um domingo de graça que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, por cada vida que está assistindo esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada membro dessa igreja, Pai. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco mais um dia nos sustentando, nos guardando, nos amando, colocando paz nos nossos corações, Deus. Nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse culto. Abençoa cada pessoa no seu lar que está assistindo esse culto, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aleluia. Então abre aí, Salmos capítulo 30, nós vamos ler o versículo 5. Um texto muito conhecido. Salmos capítulo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou ler mais uma vez a parte B desse versículo, Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por que nós podemos confiar nisso? Nós podemos crer nisso, porque Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, Ele mudou a nossa história. Ele se entregou na cruz por nós. Ele fez tudo aquilo que Ele podia fazer por mim e por você. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Coloque o seu jugo diante dele. Coloque o seu jugo sobre ele. Coloque o seu problema sobre ele. Coloque o seu coração, a sua vida sobre ele. Pode ter certeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? E agora nós vamos iniciar esse período de louvor e adoração, cantando uma música conhecida que diz justamente isso. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha forma de ver o mundo. O Senhor mudou tudo aquilo quem eu era, me deu um novo ser, me deu uma nova vida. Amém? Ele mudou a minha vida. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te convido, amado, a estar adorando e louvando ao Senhor nesse momento, aí na sua casa, onde você está, onde você estiver. Louve ao Senhor conosco e diga assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. Aleluia, Ele mudou a nossa história, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não
vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Senhor, toda a minha vida, todo o meu ser. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer, nem me desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você ensina. O que ele fez? Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Diga, eu te pertenço, Senhor. Que te pertenço, Deus. Aleluia. Eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Pai, porque Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história. E se ainda a sua história não foi mudada, Ele pode fazer isso essa noite, nesse dia. Ele pode mudar a sua história. Ele veio a esse mundo para mudar a nossa história. Por isso nós vamos declarar: eu vim, Senhor, eu vim, Pai, para te adorar. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Mais uma vez, eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És meu Deus, Senhor, És totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, És meu Deus. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso, tão maravilhoso para mim. É esse Deus, é esse Deus, aleluia, esse Deus digno de louvor e de adoração, digno de ser louvado. Ele é maravilhoso, amém. Receba, Senhor, esse momento
de louvor e de adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus. Você pode dizer amém, igreja? Como é bom nós estarmos mais uma vez buscando ao nosso Senhor, nosso Salvador. A Bíblia nos diz que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E tudo que nós temos feito aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que está assistindo esse vídeo, você está na Igreja Batista Betel, alguns estão ao vivo, outros vão assistir esse vídeo num outro momento, mas nós estamos na Igreja Batista Betel. Meu nome é Pastor Sander, estamos aqui para falar um pouco a respeito do Senhor e de tudo que Ele tem feito na nossa vida e testemunhar o seu grande amor por nós. E nessa noite, que é uma noite de ceia, Santa Ceia, vai preparando aí na sua casa o seu pão, o suco de uva, para que você possa participar desse momento tão especial após a ministração da palavra de Deus, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. O tema da ministração dessa noite é a verdade que liberta, a verdade que realmente, que verdadeiramente liberta. E nós aprendemos a cada dia que ela está no nosso Deus. João capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, muitas pessoas hoje, elas questionam onde está a verdadeira liberdade. Muitas pessoas procuram a verdadeira liberdade. Para nós respondermos a essa pergunta, em primeiro lugar nós precisamos saber o que é liberdade e o que não é liberdade. Porque existem pessoas que acreditam que a liberdade está relacionado a tudo aquilo que você quer fazer, da maneira que você quer fazer, sem regras, sem princípios, e está tudo certo. É isso que é liberdade. Eu quero ser livre, eu não quero estar sujeito a nada, eu quero simplesmente viver a vida conforme vem na minha cabeça. Mas nós aprendemos que a liberdade não é isso. Ou seja, a verdadeira liberdade não é isso. E algumas pessoas confundem a palavra liberdade e o seu significado com a palavra libertinagem. E são duas coisas completamente, totalmente diferentes. Se você buscar o significado da palavra liberdade no dicionário convencional, eu andei dando uma pesquisada e você vai ver que tem algumas definições que falam sobre liberdade. Uma delas é conjunto de direitos reconhecido ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade, dentro dos limites que lhe faculta a lei. Ainda outra definição, licença ou permissão. Outra definição, atitude que revela confiança, familiaridade. Irmãos, percebam vocês que quando a gente fala da palavra liberdade, a definição dessa palavra, a mesma, ela está condicionada a uma vida livre, com toda certeza. Porém, ela está condicionada a direitos
reconhecidos nos limites que facultam a lei. Permissão dentro de regras, padrões e respeito, totalmente diferente da libertinagem. A definição de libertinagem, se você pesquisar aí, você vai ver que está relacionado a insubmissão, indisciplina e decadência moral. Na libertinagem, a pessoa que vive de uma maneira libertina, ela acredita que a verdadeira liberdade, ela está em não reconhecer limites, em não reconhecer regras, fazer tudo aquilo que vê a teia para fazer, viver a vida da forma que ela quer ou da forma que ele quer, sem regras. E essas pessoas acreditam que estão vivendo uma liberdade, mas na realidade elas podem ter uma falsa sensação de liberdade, mas estão vivendo uma vida longe das regras, longe dos padrões, sejam eles estabelecidos pelas autoridades competentes, pela sociedade, ou seja, dentro dos padrões estabelecidos por Deus. A libertinagem, meu querido, é uma revolta contra as regras, e não foi para isso que Deus nos chamou. O que nós lemos: se o Filho verdadeiramente nos libertar, ou melhor, se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. É o que a palavra de Deus diz. A gente não pode negar que dentro das regras existem aquelas que sim escravizam, existem aquelas que sufocam, mas existem aquelas que são muito importantes para o bom andamento da nossa vida, para o bom andamento da sociedade. O libertino, ele rejeita todas essas regras e ele vive satisfazendo os seus desejos sem pensar nas consequências dos seus atos. Irmãos, e você que está assistindo essa ministração, eu quero que você entenda que a libertinagem é algo muito perigoso. É algo muito perigoso. A pessoa pensa que ela está sendo livre, a pessoa pensa que está vivendo uma liberdade, porém ela está sendo escravizada por um pecado, e esse pecado ele gera consequências. A libertinagem, ela é condenada nas Escrituras. Preste atenção, em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Presta atenção, aí não está falando liberdade, aí está falando libertinagem. E a Bíblia reconhece a libertinagem como uma obra da carne. Mas Deus não nos chamou para vivermos segundo a carne, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário pela nossa vida, é porque Ele sabia que aquele alto preço, Ele ia trazer uma liberdade que o mundo não pode, não poderia e nunca vai poder oferecer. Judas capítulo 1, versículo 4 diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. E olha o que fala aí: esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam quem? Jesus Cristo. Quantas pessoas acreditam que estão vivendo uma liberdade, mas negam o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida? Há algum tempo atrás, estava ali visitando, conversando um pouquinho com o Neilson, a Melissa, e aí a gente estava falando um pouquinho a respeito disso. Quantas pessoas reconhecem Deus, mas não reconhecem Jesus? O Deus do fulano, Deus do ciclano, Deus do beltrano. Deus é Deus sobre todas as coisas, mas muitas dessas pessoas não reconhecem o Filho e não reconhecem o sacrifício de Jesus por nós.
O que a palavra de Deus está nos dizendo aí é sobre homens que haviam se infiltrado dissimuladamente no meio do povo de Deus. Diz aí a palavra: esses são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Todas as coisas são possíveis ao que crê, então posso fazer qualquer coisa. Mentira! Porque a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. Realmente eu tenho direito, eu posso fazer, mas nem todas elas me convêm. A liberdade que Cristo oferece a nós, ela está condicionada aos princípios e aos limites estabelecidos na palavra de Deus. E continua aqui o versículo: transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Agora que você entende um pouquinho o princípio da liberdade, é que a gente começa a entender um pouquinho o que quer dizer João capítulo 8, versículo 32, que nós lemos aí no início desse estudo. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade não é libertinagem. A verdadeira liberdade, ela vem da verdade. E vamos ver o que a palavra de Deus define como verdade. Eu gosto de, antes de falar sobre o significado o que a Bíblia fala sobre verdade, esse versículo fala: e conhecerão. Conhecer. Conhecer significa tomar ou ter consciência de algo. Nesse caso, a palavra nos ensina que o conhecimento dessa verdade, ela nos traz a liberdade. Mas o que é a verdadeira verdade? O que é verdade, de acordo com a palavra de Deus? Em primeiro lugar, a verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Querido, se você estiver longe de Jesus, se você estiver longe de Deus, você pode acreditar que você está vivendo uma vida livre, mas eu tenho certeza absoluta que você não vive uma vida de verdade. Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E disse Jesus: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser pelo Filho. Não tem como a gente chegar a Deus se não for através de Jesus, queridos. Jesus, eu reconheço que Deus é Deus soberano, mas Jesus para mim foi um grande profeta. Não, ele foi o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. João capítulo 1, versículo 17 diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? Jesus Cristo. Veja só, a graça e a verdade, novamente a palavra verdade, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. E o texto que eu falei um pouquinho agora há pouco, João capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer viver uma vida de liberdade? Da verdadeira liberdade? Busque ao Senhor, reconheça o seu Filho, o sacrifício dele na cruz, peça para que ele mude totalmente a sua vida, porque a gente já falou o significado da palavra conversão. Conversão significa mudança de sentido. Quando você está ali na estrada, você está indo reto, existe uma placa que está apontando para a esquerda ou está apontando para a direita. Se você for no Código Nacional de Trânsito, você vai ver que aquela placa significa conversão à direita, conversão à esquerda. Significa mudança de sentido. Se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida precisa mudar. O sentido da nossa vida precisa mudar. Mas você tenha certeza que se você estava seguindo um caminho de morte, mudando o sentido da sua vida, você vai estar próximo de Jesus Cristo e você vai seguir um caminho de vida. Basta você crer e reconhecê-lo como seu Senhor
e como seu Salvador. Ainda de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Hoje eu leio tantos livros bons, livros de autoajuda, livros que vão me falar sobre a trajetória de sucesso, como eu faço para ganhar meu primeiro milhão, o que eu preciso fazer para, sei lá, ser uma diferença na minha geração. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu sei que algumas pessoas falam contém, eu creio que ela é a verdade. Porque Salmos capítulo 119, versículo 160 diz assim: a verdade, veja só, é a essência da sua palavra. A verdade é a essência, da tua palavra. E todas as tuas justas ordenanças são eternas. João capítulo 17 diz assim: santifica-os na verdade. E a tua palavra, está dizendo aí contém a verdade? Na minha versão fala, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual a liberdade que Jesus e a sua palavra nos trazem? Primeiro, a liberdade da servidão do pecado. Quando eu estou em Cristo, quando eu estou na palavra de Deus, eu não vivo mais servindo ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. João capítulo 8, versículo 33, versículo 34 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca vimos ninguém como dizes tu, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A liberdade que Jesus nos oferece, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e por meio da palavra de Deus, nos liberta da servidão do pecado. O pecado, querido, ele escraviza. Jesus, ele falou isso nesses versículos. João capítulo 8, versículo 34, que foi o que eu acabei de ler: todo que vive pecando é escravo do pecado. Mas qual é a verdadeira liberdade que nós temos aqui na terra? João 8, um pouquinho para frente, versículo 36, responde isso: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Querido, querida, a gente tem aprendido aqui desde o início dessa ministração que não adianta apenas eu reconhecer Deus como Senhor e Salvador da minha vida. Com toda certeza eu preciso, eu devo reconhecê-lo, mas eu preciso reconhecer também o seu Filho e o sacrifício dele na cruz do Calvário pela minha vida, para que eu tenha e para que eu viva essa verdadeira liberdade, eu seja livre. Quantos talvez estão ouvindo essa ministração nessa hora e estão pensando: nossa, realmente eu não consigo me libertar disso ou daquilo. Eu penso que eu sou livre, eu penso que eu estou vivendo aquilo que eu quero, eu penso que eu estou vivendo os meus sonhos ou o meu sonho, mas a verdade é que eu estou vendo que é uma coisa que eu não consigo me desvincular. A maior mentira que a gente encontra, às vezes, numa pessoa que bebe ou numa pessoa que fuma, é quando ela fala assim: não, quando eu quero eu paro. Eu não estou preso a isso daqui, eu não sou escravo disso. Quando eu quiser parar, eu paro. Então por que esse dia nunca chega? Por que nunca chega o dia de tomar a decisão? É hoje, essa vai ser a última vez, eu não quero mais viver assim. Aí, se efetivamente você parar, eu entendo que você deixou de servir aquele pecado, você não é mais escravo dele. Mas enquanto você acredita que o momento em que você quer parar, você para,
você está totalmente enganado, você está vivendo escravo daquilo ali. Seja de uma bebida, de um cigarro, de qualquer tipo de droga, ou seja qualquer outra coisa que você esteja fazendo que vai contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E por último, quando nós temos essa verdadeira liberdade aqui na terra, nós conquistamos, através da graça, por meio da fé, a liberdade eterna ao lado do nosso Deus. A gente costuma dizer aqui na igreja: todos vão ter vida eterna, uns com Deus, outros longe dele, e só tem dois caminhos, não tem um meio termo: ou você escolhe Cristo ou não. As consequências dessa escolha, elas serão totalmente diferentes. Se você escolher a Cristo, se você escolher servir a Deus, se você escolher mudar o sentido da sua vida, eu tenho absoluta certeza de que você vai entender o verdadeiro significado da liberdade. E a Bíblia nos diz em João capítulo 6, versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Senhor, para onde eu posso ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Se você quiser viver uma vida eterna na presença de Deus, escolha o Senhor. Mas se você está analisando a tua vida agora e você está vendo que você está vivendo uma falsa liberdade através das suas escolhas, talvez você é uma pessoa que você pensa assim: não, liberdade é não ter regras. Está errado, querido. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. E eu creio na palavra. Eu creio na palavra porque a palavra, ela foi inspirada pelo nosso Deus. E eu creio que foi Deus que me criou, então é só Ele para dizer o que é melhor para a minha vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Que você possa nesse momento, se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador, que você possa nesse momento se ajoelhar aí onde você está e fazer uma oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui nessa noite diante da Tua presença, porque nós estamos aprendendo um pouco, Pai, o que é a verdadeira liberdade. A Tua palavra nos diz que a verdadeira liberdade está no Senhor e na Sua palavra. A Tua palavra nos diz, Pai, que a verdadeira liberdade, ela vem através do Seu Filho, porque se Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós queremos nessa hora, Pai, se existe alguém aqui que ainda não reconheceu como Senhor e Salvador das suas vidas, que possa reconhecê-lo agora na autoridade que é no nome de Jesus. E que nós possamos viver, ó Pai, essa verdadeira alegria e paz, estando na Tua presença, para honra e glória do Senhor. Eu peço também, Pai, por aqueles que estão nessa hora orando e apresentando as suas vidas diante do Senhor. Essas pessoas, Pai, elas não querem mais viver a vida que elas estavam vivendo. Elas não querem mais viver uma vida escravizadas pelo pecado, não, Senhor. Elas querem viver uma vida verdadeira e nova, totalmente nova, na Tua presença. Abençoe elas, Pai. Direcione a vida delas. E que o Senhor se faça presente nesses corações, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te agradecemos, para honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.
Você pode dizer amém? Amém? Antes de começar aqui o momento da Santa Ceia, você que está em casa e está preparando o seu suco de uva, eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Eles vão adorar o Senhor com cântico. Na sequência eu volto aqui e a gente participa do momento da Santa Ceia. Amém? Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Amém. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço o coro angelical. Todo o céu está se abrindo, um bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos ao altar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar.
Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Preparou aí seu suco de uva? Preparou o pão? Convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nós aprendemos essa noite que precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, reconhecer o seu sacrifício na cruz do Calvário. E Jesus, nos seus últimos momentos com seus discípulos, ele teve esse momento aqui da ceia, e nós realizamos esse momento, a Santa Ceia do Senhor, para lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário por nós. Diz a palavra de Deus que ali o seu sangue foi vertido em favor da nossa vida, e o seu corpo foi entregue para que nós tivéssemos essa verdadeira liberdade nele. O pão significa o corpo do Senhor. O suco de uva representa o sangue dele vertido na cruz do Calvário. E as orientações dele foi que nós realizássemos esse momento até a sua volta, até o seu retorno, quando ele virá buscar a sua igreja, para a gente ter comunhão eterna ao lado dele lá nos céus. Se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já desceu as águas do batismo, se você reconhece o significado desse momento que a gente está realizando aqui agora, eu gostaria que você, junto conosco, participasse do pão e do suco. Aqui eu não vou distribuir para as pessoas que estão aqui, eles já estão com deles ali separadinho, para a gente não pegar no mesmo, né? Mas eu quero convidar você a pegar aí primeiramente o seu pão. E diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou o seu corpo na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. Participemos do pão. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário pelas nossas vidas,
participemos do cálice. Diz a palavra de Deus: porque sempre que comerem deste pão ou beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Em breve Jesus virá. Você está preparado? Você está preparada para a volta do nosso Deus? Que Ele possa abençoar muito a sua vida e a sua semana. Que você tenha uma semana de muita paz, guardado, protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração final. Feche seus olhos. Querido Deus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço pelo teu sacrifício por mim, Senhor. Eu sou imerecedor de tamanha graça, mas sabemos, ó Pai, que a tua palavra nos diz que o Senhor se fez carne e habitou entre nós. O Senhor, ó Pai, soube o que é ser um homem. Mesmo assim, a tua palavra nos diz que o Senhor é, e o Senhor foi santo. Não havia pecado algum em ti, Pai. Nós queremos viver, ó Pai, a vida que te agrada, Senhor. Queremos ser reconhecidos como cristãos, por sermos semelhantes a Cristo. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a nossa semana. Que toda essa semana, Pai, seja uma semana onde os nossos passos, as nossas decisões, as nossas escolhas estejam firmadas no Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, é assim que nós oramos e nós te agradecemos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana, guardado e protegido por Deus, em nome de Jesus. Se você que ouviu esse culto, essa palavra, os louvores, tocou o seu coração, não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com as pessoas que você conhece. Com toda certeza será uma bênção. A gente tem percebido que os vídeos eles têm tomado uma proporção incrível, mas não é para nossa glória ou para nossa honra, é para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, guardado e protegido por Ele. Amém.